Vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo de número 7. Sabemos que ainda tem outras atividades para ser realizada, então eu vou mais bem, ao invés de pregar, eu vou te deixar alguns pontos para que você estude durante a semana. Como lhe parece? Amém? Eu vou te dando os tópicos, você vai anotando e durante a semana você desenvolve o sermão. Então você já pode começar a anotar aí o tema, não deixe o azeite acabar. Diga comigo, não deixe o azeite acabar. Qual é o tema? E o texto está em 2 de Reis, capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse o seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Tome assento, por favor, ponha-se cômodo. Como introdução, nós teríamos que buscar saber o tão importante que era o óleo ou o azeite no Antigo Testamento. Não poderia haver Israel e com todos os seus cerimoniais se não houvesse azeite. O azeite era algo útil, era algo necessário, era algo muito... fazia parte de muitas coisas, desde para acender a lâmpada, como para a unção e tantas outras coisas, como para bálsamo, enfim, no número de quantidade de coisas que poderia ser utilizado o azeite. Fica essa primeira tarefa para esta semana: você pesquisar, buscar um bom dicionário, uma boa enciclopédia, e você vai ver quão importante era o azeite no Antigo Testamento. Amém? O texto nos conta uma história aí que todos nós já conhecemos, que o azeite é algo que não podia faltar. De repente ele até diminuía, como foi o caso, mas ele não podia faltar. Pode faltar qualquer outra coisa, mas o azeite não podia faltar. Logo vou trazer isso para os nossos dias e você vai entender o propósito desta mensagem para este fim de ano, quando já estamos para entrar num próximo ano. É que se existem coisas nas nossas vidas que a gente tem que sempre estar observando, porque ele não pode faltar. De repente algumas outras coisas até faltam e não vai fazer tanta diferença, mas existem coisas que não pode faltar, e se uma delas que não pode faltar é exatamente o azeite. E por que não pode? Porque o azeite, ele faz parte, e aqui no caso nós vamos observar
que ele é uma figura do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo numa das suas cartas, disse: não extingais o Espírito, ou outra tradução disse: não apagueis o Espírito. O Espírito Santo, ele é tão útil e tão necessário e tão importante no Novo Testamento, que o Atos dos Apóstolos chega a ser chamado por alguns o Evangelho do Espírito Santo. Jesus mesmo, vendo a grande necessidade, que não haveria igreja sem o Espírito Santo, ele os orientou dizendo: ide para Jerusalém, fiquem ali esperando até que do alto sejam revestidos do poder do alto, ou seja, cheios do Espírito Santo. Ele mesmo disse: eu rogarei ao Pai e ele enviará um outro Consolador, para que esteja convosco todos os dias. Não existe vida espiritual se não houver Espírito Santo. E é interessante que quando você começa lendo o Novo Testamento, você vai encontrar uma e outra vez dizendo que foram cheios do Espírito, e foram cheios do Espírito, e foram cheios do Espírito, porque ele entendia a grande necessidade de sempre estar cheios do Espírito. E ser cheio do Espírito significa que não há nada de mim, ou seja, só há da parte dele. Quanto mais dele, menos eu. Quanto mais do Espírito, menos eu. E aqui nós vamos aprender algumas coisas. Primeiro, nós podíamos falar das consequências de não ter o azeite, ou quando o azeite está muito pouquinho. Alguns de vocês, os paranaenses principalmente, devem lembrar da nossa famosa lamparina, aquela que se usava nos lugares onde não havia luz elétrica, e se usava essas lamparinas com azeite, com óleo. E quando aquilo com querosene, quando começava a diminuir a quantidade, começava a secar, começava a queimar o pavio. E você sabia que eles não estavam tendo mais azeite, porque aquilo começava a queimar o pavio e começava a sair uma fumaça preta, e começava aquilo a estragar todos os lugares onde estava. Não é diferente. A gente pode perceber quando o azeite está acabando, exatamente pelas atitudes, pelo comportamento. Já não há mais aqueles frutos do Espírito que está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. O fruto do Espírito começa a diminuir. O domínio próprio, a perseverança, a fé, todas aquelas coisas lindas que deve haver e abundar nas nossas vidas começam a desaparecer, e começa a aparecer então o eu, o homem, e aí começa a estragar tudo por onde passa. Já não há mais tolerância, já não há mais paciência, porque já ele não está tendo o domínio. Por isso eu venho nesta noite, no nome daquele que vive, daquele que reina, que nós precisamos parar, fazer um alto, uma introspectiva, já que sabemos que o Espírito Santo é necessário e eu não posso viver sem ele. Eu devo fazer um alto e saber então se ele, o quanto ele está e se realmente ele tem a primazia na minha vida. Não é difícil, a palavra do Senhor, mesmo quando fala dos tempos difíceis, fala de crise, mas para aqueles que estão cheios, eles sempre vão sair em vitória, porque Ele nos levará de vitória em vitória. O segredo é sermos cheios do Espírito. Diga amém, por favor, ajuda-me. Eu disse que não vou pregar, estou te dando a introdução, para você pensar um pouco sobre isso. Depois de você ver as consequências de uma vida, quando estamos falando do óleo, estamos falando para os nossos dias da presença do Espírito Santo. O óleo, ele é tão importante porque você imagine nos nossos dias também. Uma pessoa pode ter uma Ferrari, algo valioso, caro, porém se não tiver óleo, não serve. Ela vai estragar o motor, vai fundir, não vai funcionar. Ela precisa ter óleo. Isso vai falando de que as coisas podem ser lindas, podem ser valiosas, mas é necessário a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Diga amém, por favor. Quando Ele está, então as coisas se resolvem. Eu me lembro de um pastor, quando ainda era novo convertido,
e ele ensinando disse: olha, quando você começar a se sentir áspero, grosseiro ou carnal, para ser mais claro, dobre os teus joelhos e ore, e não se levante enquanto você não sentir este óleo, esta unção, este poder de Deus vindo sobre ti. Quando isso acontecer, pode levantar, que você já não está mais bravo. E é verdade. Quando a gente começa a sentir que estamos querendo tomar decisões com as nossas próprias forças, querendo resolver as coisas nossas maneiras, está dizendo que eu não já estou contando com Ele. É momento de voltar a ser cheio da sua presença, para que Ele nos orienta e nos dirija, porque diz a palavra que o Espírito Santo, Ele não só é o Paracleto, mas Ele também é aquele que nos guia. Às vezes vocês olham assim, eu fico bem apavorado, mas está bem, não estamos bem? Glória a Deus. Voltando ao texto, e aqui já estou terminando, fique tranquilo, para comer bolo. Esta mulher do texto que nós lemos, que ilustra esta realidade da qual eu acabo de mencionar, todos já sabem essa história. Ela mesmo diz: o meu marido, o teu servo, morreu. Chegou uma crise à sua casa, chegou o luto à sua casa. Ela agora perde o seu esposo, mas ela tem uma botija de azeite. Em alguns casos, nós podíamos pensar que numa situação como essa, como alguns, blasfema de Deus. O meu marido, ele era fiel, o meu marido era verdadeiro, o meu marido te servia, e agora o Senhor me tirou, eu também agora não quero mais saber nada de igreja e nada com Deus. Vocês concordam que às vezes há mulheres que tomam essas atitudes, e nós conhecemos algumas que eram servas do Senhor, mas como o marido partiu, a dificuldade chegou, ela não quis mais saber, porque agora crê que foi uma injustiça da parte do Senhor, porque não havia azeite. Mas essa mulher tinha uma botija de azeite, e quem tem uma botija de azeite, mesmo quando chega a morte, ele não se desespera, ele não fica ao ponto de cometer uma loucura, ou decisões que podem trazer para ele situações depois que são irreversíveis. Ela mesmo perdendo seu esposo, ela tem uma botija. Isso me fala que ela tem a presença do Espírito, e quando tem a presença do Espírito, ele nos orienta no momento da crise ao que é que nós devemos ou que temos que fazer. Diga amém, por favor. Ela tinha uma botija, amém? E como ela tinha uma botija, ela então agora nesse momento ela tem o que? Orientação. Ela não se desespera. E a situação era muito séria. Por quê? Nessa época, ser escravo era uma coisa muito normal. Inclusive, alguns mesmo se oferecia para ser escravo quando a crise chegava financeiramente, quando ele não tinha por onde sobreviver, ele mesmo se oferecia para ser escravo, se vendia para algum dos familiares que estava com mais condições. Mas esse não é tanto o problema diz os historiadores, que estas crianças que eram tomadas como escrava, eles eram muitas vezes maltratadas, elas eram levadas a trabalhos forçados. Esta mulher sabia o que é que viria para os seus filhos. Não só perdeu o esposo, mas perdeu seus filhos, e ela sabia o que isso significava. Os seus filhos talvez sendo não só escravo, mas torturado, sendo maltratado. Mas ela tem azeite, diga comigo, azeite. E ela tem um pouco de azeite, e ela vai, nesse momento, nessa situação, ela vai ao homem de Deus. E chegando nele, e aqui é onde nós encontramos pelo menos 3 coisas, já termino. Já disse uma, a segunda, na terceira termino. 3 coisas interessantes, para que o azeite aumentasse. Quantos estão comigo? Primeiro,
quando ela vai diante do homem de Deus e conta a sua história, o que foi que disse ele? Vai e que tem em casa? Ela disse uma botija de azeite. Então ele disse: vai e toma vasos emprestados. Ora, para quem já está devendo. E a orientação que eu recebo é que vai e se endivide mais. Ela podia, neste momento, rejeitar esta proposta. Disse: não é isso que eu esperava. Eu esperava uma outra solução. Dívida já é o que eu tenho, inclusive querem levar os meus filhos. Como que agora eu vou buscar vasos emprestados e tomar vasos emprestados? E se um vaso desse cai e quebra, como vou pagar? Ela podia começar a criar uma série de obstáculos para não atender a orientação do homem de Deus. Nós somos assim. Às vezes nós queremos o milagre, queremos a bênção, mas nós colocamos as condições. Não me venha pedir coisas as que eu de repente não estou muito de acordo. Isso demonstra falta de fé muitas vezes. Mas esta mulher, a primeira coisa que ela nos mostra aqui é que ela tem fé, ela crê. Diga comigo, fé. Porque ele disse: vai, toma vasos emprestados, e ela crê que aquilo poderia acontecer. Você crê que aqui ela não está vendo que pode ser algo sobrenatural? Ir para casa, tomar vasos emprestados, vasos vazios, levar para a sua casa, fechar a porta e começar com o seu óleo que tem, o seu azeite, a encher outros vasos. Quem pode crer nisso? Só aqueles que têm fé, sabe quem ele é, poderoso para operar milagres, porque para Deus não existe coisa impossível. Está escrito: para Deus haveria alguma coisa impossível? Não, nada para Ele é impossível, porque Ele é o Todo-Poderoso. Venho nesta noite a este santuário a dizer a esta linda, amada igreja, que não importa qual é a crise ou qual é o problema, nós servimos a um Deus Todo-Poderoso que ainda hoje opera milagres e maravilhas. Você crê ou não crê, isso não vai fazer a diferença, porque Ele continua operando o sobrenatural, milagres. Ele transforma, Ele regenera, Ele perdoa, Ele lança fora todas as nossas culpas e nos enche de paz e de gozo e com o seu Santo Espírito. Seguimos? Diga para mim. Primeiro passo é fé. Ela crê. Você sabia que existe muita gente que ouve a palavra, mas não crê? Lá está escrito no livro de Hebreus: e porque eles ouviram, mas não foi misturada com a fé. Eles ouviram, mas não havia fé. Eu preciso crer no que está escrito. Se está escrito, escrito está, porque Ele é poderoso para cumprir com a sua palavra. Diz alguém, por favor. Então diga: o primeiro passo é fé. Ela vai ao homem de Deus, ouve a orientação da parte dele, o que ele está falando é de algo sobrenatural, mas ela crê. Segundo passo, o que crê, obedece. Porque ela podia crer, disse: sim, eu creio que Deus faz milagres, e ficar até nesse estágio, não dar mais um passo. Mas a verdadeira fé, escute-me por favor com isso, a verdadeira fé nos leva à obediência. Quando a pessoa diz: eu tenho fé, você não pode imaginar o tamanho da minha fé, como eu creio, como eu tenho fé, mas se não obedece, ele está me dizendo: a fé que eu tenho, ela é morta, porque a fé verdadeira nos leva a atuar, nos leva a viver, nos leva a obedecer aquilo que nós estamos ouvindo da parte dele. Aí marca a diferença, porque muitos não veem então a multiplicação do azeite, não vê ser cheio do Espírito, porque ele até crê, mas não obedece. Mas a verdadeira fé leva à obediência. Ela crê e demonstra que a sua fé, naquilo que ela está crendo, obedecendo, como disse o versículo de número 7.
Que disse o versículo 7? Versículo de número 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Verso 5, e o que aconteceu? E partiu. E o que aconteceu? Ela foi. Nesse momento que ela ouve a orientação, a palavra do homem de Deus, o que ela fez? Ela crê. Segundo, o que ela faz? Obedece. Vocês se lembram dos leprosos? Eles estavam todos leprosos, os 10. Eles ouvem uma palavra da parte de Jesus quando eles clamam, pedindo a Ele misericórdia, por algo que os médicos não podiam resolver, que era a questão da lepra. E Jesus não colocou a mão sobre eles, que poderia ter feito, senão que lhes deu uma palavra, disse: vocês vá e se apresente aos sacerdotes. E o que é que eles fizeram? Eles creram e foram, se apresentaram ao sacerdote. E quando eles estão caminhando para ir ao sacerdote, eles se dão conta que já estavam curados, que o milagre já havia acontecido. Para que os milagres aconteçam, eu preciso crer, mas eu preciso demonstrar esta crença, esta fé, através da obediência à sua palavra. E aqui é onde muitos ficam perguntando, porque o que é que está acontecendo nos nossos dias? O que é que está acontecendo nos nossos tempos? Porque já não se vê tanto sinais de milagres e maravilhas no nosso meio. Quando nós estamos vendo os templos cheios, o povo canta, o povo disse que crê, prega e ora. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que precisa demonstrar esta fé através da obediência à palavra do Senhor e atuar. Quando atuamos, então o Senhor se glorifica. Vocês se lembram que o apóstolo Paulo chegou em um lugar e ali havia um paralítico sentado e ouvindo a palavra, e diz a Bíblia que o apóstolo, vendo que ele tinha fé para ser curado, o que é que ele disse? Levanta-te, salta. E ele e o homem naquele mesmo momento nunca havia andado, ele ouviu a palavra, o seu coração encheu de fé. E quando o apóstolo disse para ele que ele deveria parar-se, levantar, saltar, ele não pensou duas vezes, ele dá um salto e sai andando, porque a fé leva à obediência. Ele creu e obedeceu. Ele não ficou pensando: mas se eu fizer isso eu caio, eu nunca andei, não sei o que é isso, eu vou acabar me quebrando as pernas aqui, já não posso andar. Não, a verdadeira fé nos leva a tomar decisões para a glória do Senhor. E quando nós obedecemos, agimos, então o poder do Senhor se manifesta e o milagre acontece. Então o que faço para que o meu azeite aumente, para que a presença de Deus aumente? Eu devo crer e devo obedecer. E quando nós vamos falar de obedecer aqui, a coisa então complica um pouco, porque teríamos que ter tempo, e eu só estou te dando para você os pontos. Depois você pesquisa um pouco sobre isso. Para ser cheio eu preciso crer. Eu preciso crer que o que Ele prometeu, Ele é fiel. Mas eu preciso também agora caminhar por fé, obedecer o que Ele está me dizendo. E quando eu caminho, então o milagre acontece. Diga amém, por favor. Os que não querem dizer amém, eu respeito, mas diga ai, 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 então. Os que não podem dizer amém, diga ai, ai, ai. Terceiro passo, e aqui já termino. Primeiro, aprender a lição. Segundo, obedecer. É difícil obedecer. Sim ou não? Mas Ele nos ajuda. Porque temos essa tendência desse egoísmo, desse egocentrismo, de querer achar que sabemos tudo, quando na verdade Ele é quem sabe tudo. Mas se nós nos submetemos e deixamos que Ele nos guie, vamos ter um 2017 cheios de problemas como todos os outros. Amém?
Isso de dizer agora o próximo ano será... Não, Senhor, todos os anos são iguais, cheio de problemas. A diferença é que se eu creio e obedeço, todos esses problemas já estão resolvidos, porque junto com eles virão a solução. E eu vou terminar o ano dizendo: foi um ano maravilhoso, cheios de problemas, cheios de vitória. Não é assim? É isso de a gente ficar dizendo feliz ano novo e um próspero ano novo. Isso virou uma cantiga, porque os anos vêm todos acompanhados, com desafios. Mas a vitória são para aqueles que entendem a palavra, aqueles que creem no que Ele nos diz e caminham em obediência. Então esses que assim fazem, não existe ano difícil. Existem anos de testemunhos mais abundantes, porque quanto maior a prova, mais vitória temos. Eu poderia nesta noite estar contando para vocês que o ano de 2016 foi um ano de muitas provas para a nossa família, tremendas, mas aqui estamos contentes e felizes, louvando, exaltando o seu nome, porque nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Vocês já sabem algumas coisas que já contei numa outra ocasião, o que sucedeu com a minha cunhada com câncer no Brasil, e notícias tremendas. A minha filha, quando vai ter um menino, perde 30% do sangue e fica numa situação terrível. Tudo isso aconteceu durante 4 meses, todos os dias eu e minha esposa indo para sua casa para ajudá-lo, para apoiá-lo, para que seu esposo vá trabalhar. Mas nós estamos crendo no milagre, estamos obedecendo a sua palavra e podemos ver as suas mãos estendidas. Este é o desafio para nós, que creiamos no que Ele disse e obedecemos a sua palavra. Então levanta-se o inferno, levanta-se os demônios, levante o que levanta, levanta para cair, porque já estamos crendo na vitória no nome de Jesus. Alguém diga amém, por favor. Terceiro, depois da fé, o que ela fez? Eu ia ficar 1 hora em cada ponto desse, mas eu sou respeituoso. E não creio que estou fazendo demais, porque hoje a minha filha foi a uma reunião pela manhã levar a livraria. Como demorou muito, eu perguntei por que demorou tanto. Ela disse: pai, a moça ficou 2 horas com o microfone pregando. Eu digo: eu estou pregando só 40 minutos e acho muito. Eu vou começar a pregar 2 horas também. 2 horas, viu? 2 horas, e tinha tanta coisa para dizer, tinha 2 horas aí. Falei: glória a Deus, essa estava cheia mesmo. Graças a Deus. Escute, terceiro, ela tem fé, ela obedece e ela vê o milagre. Mas quando ela vê o milagre, o que é que ela fez? Ela dá-nos uma lição de submissão, de dependência. Porque não é normalmente assim que acontece. Às vezes nós até cremos e até obedecemos, e quando o milagre acontece, recebemos o milagre e nos vamos. Você vai encontrar quantidade de pessoas lá fora que não estão servindo ao Senhor e que um dia receberam o milagre, porque elas creram e até obedeceram, mas quando o milagre, o problema foi resolvido, Deus resolveu, elas não souberam serem agradecidas. Daqueles 10 leprosos que receberam o milagre, porque tiveram fé e obedeceram, apenas um voltou. Mas o que voltou foi mais abençoado ainda, porque foi grato. Diga amém, por favor, uma coisa dessa. Esse tem sido um grande problema. Eu conheci pessoas que me procurou quando estava em Colômbia, tem um problema, tem uma dificuldade, tem um desafio, e oramos e orientamos e caminhou, até que chegou a vitória. Quando chegou a vitória, desapareceu. E aonde anda? Desfrutando as bênçãos, esquecendo que este corpo físico um dia perecerá e dará conta diante de Deus por ser um ingrato. E a palavra nos diz: não sejamos
ingratos. Sejamos pessoas que sempre reconhecemos a Ele em todos os nossos caminhos, e tudo que Ele nos faz, e sempre dando a Ele honra, glória. Por isso que todos os domingos nos reunimos, não é porque não temos nada para fazer, tem muitas coisas para ser feitas, mas nos reunimos todos os domingos porque queremos dizer: somos gratos a Ti, nos deu uma semana de vitória, nos livraste, nos defendeste, nos abençoaste, e aqui estamos estas horas. Não é para ver o irmão, isso também faz parte, mas antes que ver o irmão e confraternizar com ele, é para oferecer o meu culto racional por tudo que o Senhor tem feito por mim. Quantos creem assim? E aqueles que vêm com esse coração grato, com esta alma quebrantada, dizendo: Senhor, aqui está o meu culto, aqui está a minha adoração, o céu se abre e as bênçãos continuam chegando, as vitórias continuam se multiplicando, e ele vive de vitória em vitória. Aleluia. Ela foi uma mulher que demonstrou submissão, demonstrou gratidão ao ver as vasilhas todas cheias de azeite, e que já não havia mais nenhuma para ser cheia. O azeite parou e ela poderia tomar uma decisão: aqui está resolvido o meu problema. Mas não, ela disse: eu vou lá saber dele, aquele a quem Deus usou para me orientar a receber o milagre. Agora eu quero ir lá saber dele o que é que eu devo fazer. Isso fala de um coração humilde, fala de submissão. Ela volta não nas mesmas condições que foi a primeira. Quantos estão comigo? Como é que ela foi a primeira vez? Ajudem-me a pensar. Como é que essa mulher caminhou lá para a casa do profeta a primeira vez que ela foi? Como caminhou? Triste. Estão comigo? Abatida, preocupada, carregada. E chegou diante do homem de Deus, recebe orientação, e agora como é que ela volta? Agora ela volta alegre. Já não tem mais problema. Eu quero saber agora como é que eu vou administrar a bênção, porque problema já não existe, meus filhos já não serão mais tomados. Eu só quero saber agora como é que eu administro. E ela volta feliz e alegre para ouvir da parte do homem de Deus, e ele o que disse para ela foi: vai de novo, vende este azeite, pode vender, e você pague as dívidas. Primeiro pague as dívidas, não tenha nome de devedor por aí, não é bom testemunho. Pague primeiro as dívidas. Dever não é problema, o negócio é que devemos pagar as dívidas. Agora ninguém disse nada. Amém? A gente pode dever, mas a gente deve pagar. Aquela foi a orientação dele. Primeiro, venda. Não se emocione com o dinheiro, porque às vezes a gente se emociona com o dinheiro e diz: mas eu vou pagar isso. Não. É como uma história que tinha em Colômbia, isso de uma propaganda. Eu abro um parênteses aqui só para que você entenda, de uma loteria. E nessa propaganda, então, o repórter entrevista o que ganhou o prêmio maior e disse: e o que é que você vai fazer com tanto dinheiro? Ele disse: vou pagar minhas contas, minhas dívidas. Ele disse: e o resto? Ele disse: que espere. Ele devia muito mais, mas não é o caso. Ele disse aqui que... Agora alguém entendeu. Isso quer me dizer que aqui era um prêmio muito mais grande, porque dava para pagar toda a dívida e ainda viver do resto. Ele disse: vai, venda e viva do resto. Você e seus. Estava garantido agora para os meninos que estavam em algum momento sendo ameaçados a ser escravo, garantido os seus estudos. Estava garantida agora a sua universidade, estava garantida agora o seu futuro, porque é assim que Deus faz com aqueles que têm fé e obedecem, e volta a perguntar: que farei eu com as bênçãos que tu me has dado? E eles viveram felizes. Quando chegarmos no céu, podemos perguntar para eles:
E aí, o que você fez com tanto dinheiro daquele óleo vendido? Como foi que você ministrou isso? Mas para os nossos dias, fala da presença do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, Ele nos orientará o que nós devemos fazer, porque disse, Ele nos guiará em toda verdade. Ponha-se de pé, porque já vejo que alguns querem ir lá comer o bolo. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Evaldo, apóstolo Evaldo. Brincadeira, ele não gosta que fala isso não, nunca diga isso para ele. Pastor Evaldo, pela confiança que me permite estar aqui uma vez mais. Espero que esta simples, sencilla palavra possa ter ajudado nessa nova semana que vamos começar. Creia, obedeça, e o milagre acontecerá. E quando aconteça o milagre, por favor, não faça como aquele que pedia um carro e quando Deus deu o carro nunca mais voltou. Porque agora ele tinha carro, ele ia para a praia, ia para o sítio, desfrutar o carro, até que o carro quebrou. Pai, graças te dou por este tempo. Eu te louvo, Senhor, por esta oportunidade. A tua palavra nos orienta, a tua palavra nos instrui, a tua palavra nos ensina. E sabemos que é tempo de sermos cheios do teu Espírito Santo. Nós podemos ter todo nesta vida, mas se não temos o teu Espírito, nada temos. Por isso nós te pedimos, Senhor, que, como disse o teu servo, não tires de mim o teu Espírito Santo. Ele é meu amigo, meu companheiro, é meu Senhor. É o que me consola, é o que me fortalece, é o que me orienta. Quando as crises chegam, quando os momentos difíceis vêm, Ele me orientará o que devo fazer e como proceder para que saia em vitória e o nome do Senhor sendo exaltado. Por isso eu te peço por cada um dos que aqui estão nesta noite, continua orientando, ajudando no nome de Jesus. Amém. Deus me los bendiga.